Já vimos em tantos filmes e séries personagens que flertaram, que venderam suas vidas pro diabo em troca de poder, fama, luxúria, entre outras coisas. Lá em 1981, um clássico era lançado, Mephisto. E ele faz essa coisa da venda da alma para o diabo de uma maneira brilhante, de uma maneira poderosa e importante, até para a história do mundo, para a história do ser humano. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Elbocsátani a hölgyeket a porosz állami színházból. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Mephisto, uma coprodução entre Alemanha, Hungria e Áustria, que eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não assistiram, mas precisam assistir, que como eu disse, tá? É uma obra importante, é uma obra com uma visão interessantíssima e muito pé no chão e ao mesmo tempo reflexiva em relação às ambições, em relação às escolhas do ser humano, até onde um ser humano pode ir para abandonar o seu eu e a sua consciência e abraçar algo maléfico em troca de poder, reconhecimento, fama, dinheiro, etc, etc. E Mephisto, esse filme importante, poderoso, que muita gente ainda não viu, tá lá no catálogo da Fílmica. Quando eu falo pra vocês aqui que a curadoria da Fílmica é especial, que seleciona pérolas aí, clássicos da sétima arte, deixa bonitinho pra você assistir lá, eu não tô brincando. Filmes também como O Quinto Selo, Hiroshima, que são clássicos, que também estão por lá e eu recomendo. E você pode assistir a Fílmica onde você quiser, é só procurar aí Fílmica no seu dispositivo e baixar o aplicativo. E lembrando, meus amigos, tem cupom de desconto aqui no Refúgio Cult do jeitinho que tá escrito aqui, que vai te dar 20% de desconto lá na Fílmica. Você só vai pagar R$ 96 por um ano todo de filmes, isso é bom demais. Caso você prefira pagar via Pix, também tem promoção em que você paga apenas R$100 no passe anual. O link da Fílmica é o primeiro aqui na descrição, já vai lá para explorar mais o catálogo, conhecer melhor, lembrando que toda semana tem filme novo lá na Fílmica e agora em outubro vão entrar filmes como Scanners, do mestre David Cronenberg, O Ato de Matar, que é um filme polêmico que eu já indiquei aqui no canal. Então não perca a oportunidade de ver essas grandes obras do cinema mundial lá na Fílmica. Mephisto é uma adaptação do romance do Klaus Mann, que conta a história do Hendrik. Hendrik é um ator alemão ambicioso, excêntrico, cheio de energia. É um cara que se dá bem socialmente ali, que tem muitas amizades, que é influente ali em Hamburgo, né? Que tá ali numa região mais discreta, que, né, participa de peças, é conhecido ali naquela região. Mas o cara não tá satisfeito, ele não tá contente, ele quer mais, ele quer ascender, ele quer ser conhecido no país todo, quem sabe no mundo todo, e aquela chama vai aumentando cada vez mais. É importante a gente salientar que aqui, o início da história, né, o início dos anos 30, os nazistas estavam caminhando para o poder, né, eles já estavam rondando o poder. Hendrik sempre foi oposto ao nazismo, sempre foi contra o nazismo. Sempre deixou isso muito claro quando ele era um ator menor. O que acontece? O Hendrik ele vai ganhar uma oportunidade de ouro de interpretar o papel de Mefistófeles em Fausto, né? Uma história popular, uma história alemã do Goethe lá, que é muito famosa, que teve várias adaptações, que inspirou tantas outras obras depois. Mefistófeles, que também é conhecido, atende pelo nome de Mefisto, que é um demônio. Para quem não conhece Fausto, para quem não conhece a história, Fausto o que, Lucas? Fausto Silva? Faustão eu conheço sim. Não, meu amigo, não é o Faustão não para com isso. Tá? O Fausto aqui era o Dr. Fausto, um cara da ciência, mas que estava desiludido, apesar de ter reconhecimento ali, um certo sucesso, ele queria mais, ele queria ascender, ele queria todo o conhecimento do mundo, né? E com isso ele faz o quê? Lá em Fausto, ele faz um pacto
com Mefisto para conseguir aí esse conhecimento ilimitado e com isso poder e com isso influência. E o que acontece aqui em Mefisto, no filme de 81? Bem, digamos que o nazismo ele tá cada vez mais crescente, ele chega ao poder, ele começa a sua ditadura, Hendrik tá fazendo Mefisto, ele tá fazendo muito sucesso, ele tá sendo reconhecido. E os nazistas estão nas poltronas, nas cadeiras do teatro, aplaudindo Hendrik. Os mesmos nazistas que Hendrik era oposto, que Hendrik era totalmente contra. E aqui temos o conflito de interesse de Hendrik. Por um lado, ele estava famoso, ele estava num papel importantíssimo, ele estava prestes a receber várias propostas e ter o seu nome marcado no teatro mundialmente, mas por outro, ele estava ali, ó, no comando, ele estava sob a influência, ele estava sobre a vigilância dos nazistas. Esse filme, essa história é brilhante porque simplesmente a história de Hendrik é também a história de Fausto, mas Hendrik também faz, na verdade, o Mefisto, que é o demônio que atiça Fausto. Mas aqui, o demônio da vida de Hendrik é quem? É o nazismo. É o primeiro-ministro, o general, que fica cercando ali o Hendrik, né? E cada vez mais Hendrik se mostra presente ali entre os nazistas. E esse filme, claro que o filme ele vai bem mais além disso, aqui temos a premissa do filme, tá? Não se preocupe. Mas é muito interessante porque o Hendrik, ele sempre fala, né? Eu sou um ator, essa é a minha vida, esse é o meu propósito de vida. Né? Enquanto a mulher dele tá fugindo ali da Alemanha, amigos dele estão fugindo ou estão desaparecendo durante a ditadura nazista, Hendrik permanece lá. Ele fica com esse conflito, aquilo de certa forma corrói ele, mas a sede pela fama, pelo poder, acaba se sobressaindo. Porque ele fala o quê? Não, eu sou um ator. Esse é o meu ofício. Eu estou ali atuando. E ele passa a atuar na vida real, né? Ele mesmo propõe isso, né? Ele fala, peraí, quando eu estiver ali com eles, eu vou estar atuando. Quando eu der discursos entre, né, os nazis ali e tal, eu vou estar atuando. Então, transcende os palcos, transcende o papel do Mefisto. Inclusive, o general lá, né, imponente, o primeiro-ministro lá, nazista, ele só chama o Hendrik de Mefisto, porque existe uma fascinação do cara pelo personagem, dos nazistas pelo personagem, aquele personagem poderoso, demoníaco, vilanesco. O próprio general fala, né? Eu acho que todos nós alemães temos um pouco de Mefisto em cada um. Mefisto é dirigido pelo Steven Zabot, que faz um trabalho muito bom, principalmente quando ele tá filmando o teatro, quando ele tá filmando as peças, quando ele tá dando vida, né, àqueles momentos ali em palco do Hendrik. Eu até veria muito mais, tá? Porque daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto, porque tem um elemento que eleva muito esse filme aqui. Mas a direção consegue trazer uma imersão para aquele palco, trazer a potência do teatro na vida daquelas pessoas que estão assistindo. E por que que o teatro, por que que aquelas peças, né, por que que aquela arte consegue ser tão influente ali para os nazistas e para eles era importante manter uma pureza alemã, inclusive na arte, né? Então nesse filme aqui muitas vezes você vê os generais ali com a preocupação, né? Não pega ali influência da arte do teatro russo e não sei o que, por motivos óbvios, mas tinha controle, tinha essa ditadura em cada detalhe, né? Na arte, nos textos, nas interpretações, até no aperto de mão de Hendrik. Quando ele ia apertar o general, ele falava assim, nossa, mas você faz o Mefisto, esse personagem tão importante, e por que que o seu aperto de mão, ele é tão fragilizado, né? Ele é tão ali, fraquinho. Mas pra mim, o que deixa esse filme mais impactante, mais poderoso ainda,
é a interpretação monumental do Klaus Maria Brandauer, que faz o Hendrik, que faz o Mephisto. A entrega dele, inclusive é aquele tipo de interpretação, né? Estamos falando de uma obra de 1981, que sem dúvidas vários intérpretes, vários atores e quem sabe atrizes nas décadas seguintes e até em termos atuais pegaram um pouco também dessa interpretação aqui. Tá? Porque ele consegue ser intenso, ele consegue ser imprevisível, ele consegue ser discreto, mas ele consegue ser também espalhafatoso em determinados momentos, ao mesmo tempo que, conforme a pressão e a opressão que ele vai sofrendo, que as pessoas ao redor dele vai sofrendo, a gente sente isso de uma maneira muito fluida no personagem, tá? Então, é aquele tipo de personagem que a gente sente junto com ele todas aquelas emoções. Um personagem que é falho, eu diria extremamente falho. Até porque as escolhas dele, as ambições dele são capazes de cegar o cara completamente ali, em determinados momentos. Porque a dualidade, ela existe também, né? Arra szeretném megkérni a miniszterelnök urat. E esse filme, no texto dele, tem vários questionamentos, tem vários momentos, né? Por exemplo, um personagem, o próprio Hendrik fala, né? Liberdade? Pra que liberdade? É realmente necessário ser livre, mas tendo essa liberdade, não necessariamente poder ter as melhores coisas, porque você às vezes é livre demais. E se você é livre demais, você não é pau-mandado, você não é influenciado, você não é oprimido. Então é ele querendo justificar a todo custo o porquê que ele estava fazendo aquilo, mesmo aquilo indo contra a sua consciência. Ou será que Hendrik, ele vai mudar? Ele estava em processo de mudança, ele estava encantado com aquilo tudo lá e mais nada importava e era isso mesmo. Então presenciar aqui em Mephisto, né, a jornada, a trajetória desse cara falho, né, vendendo a sua alma ao diabo ali naquele contexto, né, e trazendo todas essas referências é muito interessante. Eu acho que sim, o primeiro ato do filme ele é mais rápido, ele é até mais abrupto para evoluir, né, nessa questão do papel do Mephisto e da inserção dele ali entre os nazistas, etc. Então existe essa rapidez ali, que ele casa, ele conhece, aí ele começa a atuar fora e coisa e tal. Mas todo esse background inicial é realmente uma preparação para o dilema principal ali, existencial de Hendrik, né, na maioria do filme. Então, meus amigos, sim, Mephisto é um filmaço, tá? E você pode ver agora mesmo lá na Filmica, lembrando, o link tá aqui na descrição, tire a prova, né? Tenha essa visão, leve em consideração toda essa questão existencial do personagem, o quão complexo isso consegue ser ali no filme, mas ao mesmo tempo simplista, tá? Não é um filme que ele vai complicar muito isso, não. Eu dou uma nota 8.5 para Mephisto. Um filme que sintetiza muito bem a ambição do ser humano, mas traz aí vários outros sentimentos e emoções no meio, como o medo, a covardia, a falta de consciência ou o abandono do próprio ser em prol de algo que a pessoa acha que vai ser muito maior. Mas será que é tão maior assim? Será que vale a pena mesmo? Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Kicsoda vagy tehát? Az erő része, mely... Bem, vamos lá. Hendrik, ele vai para Berlim, né, para tentar novos papéis. Ele começa ali de baixo, lembrando que em Hamburgo ele estava bem, né? Ele já estava ali quase que no topo, mas era mais limitado. Então, através desses outros papéis em Berlim e o networking que ele estava fazendo ali, o social, e ele é um cara sempre muito bem relacionado, com uma boa, né, oratória. Então ele chega ao papel de Mephisto em Fausto, brilha, as pessoas ficam encantadas, hipnotizadas, e realmente são cenas do filme muito boas, né? A transformação do Hendrik, a transformação do Klaus, do ator também, naquela cara branca, aquela careca, e a sua imponência e malemolência como o demônio ali, né, realmente é diferenciada,
é marcante. Ao mesmo tempo que o nazismo tá tomando o poder, ele tá cada vez mais influente, ele tá cada vez mais oprimindo tudo, mandando em tudo, caçando pessoas. A esposa, a Barbara lá do Hendrik, precisa fugir para Paris, né? Porque ela é oposição ao nazismo, a boa parte dos amigos do Hendrik lá de Hamburgo também, isso quando eles não desapareciam ou simplesmente, né, eram mortos, melhor dizendo. E a pressão no Hendrik estava cada vez maior, porque ele ficava caladinho na dele, ele não se manifestava, né? Pessoas morrendo, coisas acontecendo, e ele caladinho ali, não, eu sou um ator, tô ascendendo, minha fama tá vindo aí, tô cada vez mais famoso, melhor dizendo. Mas essa postura dele, mais calado, entre várias aspas, vence, muda quando o primeiro-ministro, um general ali, né, nazista, vai assistir. Mephisto fica encantado ali com a performance do Hendrik, chama o Hendrik para conversar. É um momento que eles pegam na mão e falam, nossa, né, seu aperto de mão é tão frágil, por quê, não sei o quê, né? Até isso o cara quer controlar, até isso o cara julga. E o Hendrik depois vai treinar o aperto de mão para ele ficar forte, né? E ali, sim, o Hendrik, ele vende a sua alma. Inclusive, a própria direção enfatiza o momento certinho em que o primeiro-ministro, ele meio que traz o Hendrik pro lado dele, né? É uma cena meio azulada, escura, penumbra ali, os dois conversando. Mindig foglalkoztat. A figura lényegére világított rá, kedves Övgen. E esse general, ele vai crescendo na cabeça do Hendrik, né? Ele só chama o Hendrik de Mephisto. E aí, quando ele julga ali o aperto de mão do Hendrik, ele fala, talvez ser ator seja isso mesmo. O general fala pro Hendrik, né? Você ser fraco e atuar para ser forte, né? Atuar como uma pessoa forte. E é isso que Hendrik faz no decorrer dessa história, daqui em diante, né? Atuando, entre aspas, entre os nazistas ali, puxando o saco, fazendo discursos, até para ele não morrer, né? Porque qualquer falhinha, ele vai andando ali, pisando em ovos, porque qualquer coisa, mano, eles mandam matar mesmo ali sem dó nem piedade, mas ao mesmo tempo existe uma complexidade de que, beleza, o Hendrik fala que ele tá atuando e coisa e tal, que é, né, a especialidade dele, mas o quanto ele não vai agregando aquilo de fato pro ser dele, pra consciência dele, afinal ele tá vivenciando aquilo, o quanto deixou de ser atuação também, agora é simplesmente a vida dele. Um detalhe muito importante, tá? O Hendrik, ele tem uma amante, né? Agora ele já nem tá mais com a Bárbara e tal, casado, que ela já tá lá na França. Ele tem uma amante, a Juliette, que é uma mulher negra, que ele deixa em Berlim trancada num quarto, até porque se Juliette sair do quarto, o que vai acontecer? Os nazistas estão nas ruas, meus amigos, né? Eles falam lá o tempo todo, precisamos preservar a nossa pureza, a nossa raça e tal. Então, meu amigo, né? Imagine só o cara ali no meio entre os generais e com, né, a sua amante ali no quarto. Az istenvertek is négerbestia, mi? E nessa altura do campeonato aqui, o primeiro-ministro, ele já tem a ficha completa do Hendrik. Inclusive que ele, né, era simpatizante comunista, que ele estava lá em Hamburgo e que ele era contra, né, os nazistas, etc, etc. Porém, o general fala, você abandonou isso, você, né, é uma nova pessoa. Ele deixa o Hendrik na mão dele ali. Ele fala, ó, eu sei do seu passado, eu sei quem é você. Mas eu estou aqui confiando, né, que agora você é uma pessoa evoluída, uma pessoa pura. Inclusive já fala para o Hendrik, né, você vai se separar lá da sua esposa que tá contra a gente e coisa e tal. E Hendrik é surpreendido porque sim, o general também sabe de Juliette, da amante negra do cara que tá escondida ali no quarto, a pobre, né? E aí ele dá a chamada, fala, e aí? E a conservação, a preservação da nossa raça. Ele diz pro Hendrik, né? Hendrik não passa nenhum Wi-Fi, né? O Hendrik só pede pro general, não mata ela não, né? Ela vai embora e tal. E o general fala, beleza, a gente vai cuidar dela,
né? A gente vai levá-la até a fronteira. Aí eu falei, ih, não sei não, hein? Hendrik tendo abraçado, estando o brother ali do primeiro-ministro, meu amigo, é oferecido pra ele agora diretor do teatro ali em Berlim. Não é de teatro, é do teatro. O cara ia mandar, ele ia ser o chefão ali, o Hendrik, né? Escolher as peças, os atores, mandar em tudo. Quer dizer, ele achava que ele ia mandar em tudo, porque ele estava ali diante da ditadura nazista, meu amigo. Então, ele se percebe ali, tipo, não posso fazer nada. Ah, não posso fazer essa peça, porque essa peça não pode, que é de tal lugar, que não sei o que, da raça. Ah, tem que mandar a gente embora, porque desafia, bababá. Ou seja, ele estava limitado. Ele tinha... Antes, as possibilidades eram milhares, né? Aqui, sendo diretor de teatro para os nazistas, ah, você pode aí, toma essas 3, 4 peças aqui, você pode fazer, se vira aí. Hendrik, em um certo momento, ele visita Paris, ele encontra a Bárbara, a ex dele, né? E ele admite ali que ele é covarde, né? Que ele poderia ter fugido para os Estados Unidos. Só que lá nos Estados Unidos ele não seria nada, pelo menos lá na Alemanha, lá em Berlim, ele é muita coisa. E para ele isso era o que realmente importava. É o lance da liberdade. Ah, o que adianta eu ser... livre em um outro país, mas na Alemanha, mesmo com toda aquela opressão, eu ser poderoso, entre aspas, né? Ah, e a Juliette, a amante dele, realmente estava viva, tá? Eu jurava que os nazistas iam acabar matando ela, assim como eles executaram outros personagens no decorrer do filme por nada ali, mas ela estava viva lá em Paris também. Nisso, Hendrik volta para Berlim, fica noivo de uma alemã, né? E agora abraça ali sua posição como diretor e fala, eu vou... Hamlet pode? Do Shakespeare? Pode Hamlet. Então, eu vou ser Hamlet, a gente vai fazer uma baita de uma peça. Ele tá com a moral lá em cima com o primeiro-ministro, que tá satisfeito com ele, mas ao mesmo tempo existe uma quebra maravilhosa depois, porque no mesmo tempo que o comandante, o general lá, melhor dizendo, né, ele parabeniza o Hendrik, fala as coisas dias depois, ou um dia depois, o Hendrik fica sabendo que um colega dele desapareceu, muito provavelmente, né, deram o fim nele, morreram com ele, né? E Hendrik fala, pô, o primeiro-ministro é meu brother, deixa eu ir lá trocar uma ideia com ele, né, pra ver e tal. Meu amigo, o primeiro-ministro, ele trata o Hendrik tal qual um inseto, né? Hendrik tem um banho de água gelada mesmo, assim, porque ele achava que ele tinha alguma moral, e ali, né, o general fala, você é apenas um ator. Você é um ator, seja um ator, senão você vai ser esmagado como um inseto. É assim que o cara fala pra ele. Tem uma cena muito boa que o Hendrik vai visitar a esposa do cara que eles mataram lá. Essa mulher, ela tá com tipo um creme branco na face dela quando ele vai visitar e tal. E o Hendrik olha pra face dessa mulher e o filme não mostra, mas claramente ele lembra ali do Mephisto. Do momento que ele tava lá atrás, só sendo ator, só tendo sucesso. Agora ele era um diretor que não podia fazer nada, que era tratado agora como um inseto, né? E ele beija a mulher do cara do nada como se ele estivesse beijando o Mephisto, o papel, a, entre aspas, liberdade que ele tinha antes, né? No começo de tudo mesmo, e que agora ele não tinha praticamente nada. Mas Hendrik é um ator. Ele precisa continuar atuando. E aí ele faz Hamlet, né? Ele atua ali, o pessoal aplaude, o general parece estar satisfeito com ele novamente e tal. Tá tão feliz que depois, né, tem uma festa ali e o Hendrik faz um discurso puxando o saco de todo mundo. E aí o general chama ele para ir para um estádio que eles estão construindo gigantesco. E aqui a gente tem o momento final de Mephisto. Hendrik tá feliz, né? Nossa, aquela estrutura e tal. O general vira pra ele e fala assim, vai lá no meio pra você sentir o poder desse lugar. O Hendrik acha estranho, né? O Hendrik vai, né? Vai até o meio, eles assistem, né? Os nazistas ali de longe. E aí eles jogam os holofotes todos ali do estádio no Hendrik, no centro do estádio ali, com os nazistas assistindo e rindo, e ele desorientado ali no meio. Ele tinha aquilo, ele tinha o reconhecimento, ele tinha o que ele tanto queria. Não era isso, os holofotes, né, o brilho, só que nas vistas de quem? Dos nazistas, né?
E ele sente um medo absurdo ali naquele momento e ele quebra a quarta parede, né? Hendrik olha para a câmera desesperado e pergunta, né? O que eles querem de mim, né? Eu sou apenas um ator. Fim de Mephisto. Sim, acaba nisso e é suficiente, mais do que suficiente, né? Hendrik, se ele quisesse continuar vivo, ele teria que continuar vivendo até o fim da ditadura nazista ali, né, que felizmente acabou. Mas até lá, né, provavelmente mais alguns anos, bons anos, ele teria que viver tal qual um inseto, né? E é aquela coisa, é aquele grande paradoxo, é aquele questionamento, né? Valeu a pena, Hendrik? Vale a pena para os Hendriks na vida, né? Abraçarem certas coisas em troca de fama, conhecimento, dinheiro, poder. É um papo antigo, é um papo velho, mas realmente é um papo que, né, será que a gente deve gastar a nossa energia, a nossa saúde, a nossa vida com certas coisas que a gente julga valorizar demais, mas será que são valores tão essenciais assim? Será que a gente não está perdendo a nossa própria consciência, o nosso próprio ser em prol de algo que a gente não acredita, né? Será que a gente vai ser feliz? Porque a gente pensa muito no imediatismo, né? Não, isso aí vai me fazer muito feliz hoje, amanhã, daqui 1 ano, 2 anos. Mas e no futuro? E a médio e longo prazo? Poderíamos ficar aqui falando disso mais muito tempo, mas é isso, tá? Mephisto é um filmão e mais uma vez tá lá na Filmica para você ver agora mesmo, sério. Vá aqui no link, dá uma olhada não só em Mephisto, mas em outros títulos também, mas eu recomendo muito que você assista essa produção. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse filme, desse tema. Conhece outros filmes mais ou menos nessa pegada? Vai lá na Filmica, veja, depois volta aqui também para comentar o que você achou da experiência. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.